Muito bem, estamos de volta, são 8 horas mais 38 minutos, de volta com 98 Esportes aqui pela Rede 98. Falei que o Juninho, meia do América, tem gente que trata como volante, ele joga na verdade é de tudo, né? Carinhosamente chamado pelo Grice, um apodo colocado pelo Grice de o Kanté dos pobres, e aí, obviamente, o Kanté dos pobres é carinhosamente, né? O Kanté dos pobres, nós aqui, pobres mortais brasileiros, de um futebol bem menos abastado do que o futebol, onde joga efetivamente mas o Kanté. Hoje a conta bancária dele é igual a do Kanté dos ricos. É bem parecida, principalmente porque o Pix já caiu dos 3 milhões e o Juninho recebe um percentual altíssimo desses 3 milhões, porque ele é parte fundamental do processo. Então, como parte fundamental do processo, já pingou aí, Juninho? Bom dia. Até o fone caiu aqui. Ô, Juninho, pingou aí, Juninho? Dia, pingou aí, Juninho? Vai pingar depois do programa. CJ. Muito bom. O CJ vai jogar na sua conta aí, principalmente se ele brocar nos palpites do Estrela Bet aqui. Ô, Juninho, muito legal te receber aqui, rapaz. Mais uma vez, é sempre um papo muito legal. Você sabe do prestígio que você tem com todos nós aqui, com a torcida do América e com todos. É curioso, porque quando você fala, e é óbvio que não é na sua totalidade, porque nem todo mundo tem o cuidado de enxergar o quanto você leva a vida com profissionalismo, o quanto você respeita a instituição América e seus rivais, né? Mas você é muito respeitado por todos, pela imprensa, por torcidas rivais, pela torcida, obviamente, do seu clube, que é o América e tal. E é sempre muito legal, porque você é uma das boas cabeças pensantes do futebol. Ô, Juninho, eu queria entrar já num assunto espinhoso com você. Normalmente, quando você começa um papo de forma leve, né? Você dá aquela adoçada na boca do cara e tal, e depois você começa com os temas mais espinhosos. Mas como você é uma cabeça pensante, um cara que se posiciona, eu gostaria de ouvir do Juninho o que o Juninho pensa dessa onda de racismo, Juninho, que está acontecendo no futebol. E assim, um racismo escancarado, né? As pessoas entrando de cabeça nisso, no jogador. Repete o que você falou, e aí o torcedor, vergonha, né? As pessoas perderam a vergonha, perderam o medo também, exatamente por causa da impunidade que há. Como você é um cara que se posiciona, eu queria que você falasse sobre isso. Como é que você vê essa onda crescendo na Libertadores e tendo uma abrangência também até fora da Libertadores, Juninho? Bom dia. Bom dia, né, Everton? Bom dia, CJ, Leandro, Lohane. Cara, quando a gente vai falar sobre um tema assim, a gente tem que olhar para a sociedade, né? A nossa sociedade, ela tá dessa forma, né? E o futebol não é diferente dela, não. Né? A violência, o racismo, tudo isso a gente tá vivendo em nossa sociedade, né? E, infelizmente, né, cara, são situações que não cabem mais nos dias de hoje, né? Eu tenho uma fé em Deus muito grande que, cara, talvez um ato de racismo contra mim, talvez eu me posicione mais por outras pessoas, né? Porque a gente acaba sendo voz, né? Uma voz mais forte e tudo. Mas, cara, né? Eu olhando para a Bíblia, cara, eu vejo igualdade, eu não vejo Deus pagando preço maior por ninguém. Ele paga um preço igual para todos, né? E, infelizmente, tem pessoas que se acham, né, superiores, né? Por um fato de raça, né, de uma situação financeira, né, e não cabe isso hoje em dia mais, né, eu acho que vale o respeito, né, em todas as ocasiões, né, mas isso machuca quando a gente vê, né, o cara, hoje em dia, antes pelo menos o cara nem mostrava a cara, né, escondia ali, hoje não, hoje o cara tá sendo filmado e faz questão de cometer o ato, né, isso que entristece, né, porque, cara, é ser humano como a gente, né, são pessoas como a gente, eu não sei, eu acho que essas pessoas nem se colocam no lugar do próximo, né, antes de falar algo, né, ofensivo contra outra pessoa. Isso que machuca mais, né, machuca mais é porque é a sociedade, né, onde a gente está vivendo, né, então o futebol ele não está longe disso, né, ele está refletindo o que a gente vive na sociedade, né, a violência, tudo isso, né, então isso me machuca, cara, né, machuca, mas, né, a gente não pode ficar calado, não, a gente tem que se posicionar, né? Até talvez de uma forma mais forte,
né, para ver se diminui, né, isso, porque não cabe mais. Eu falei de tema espinhoso, mas é um tema espinhoso e um tema necessário. Necessário. E quem se incomoda com o tema, normalmente é quem dá o primeiro passo rumo àquilo que não deve acontecer. E o Juninho foi muito bem. A sociedade doente, esses atos que acontecem nos estádios, eles de fato eles refletem o que acontece aqui fora. Né? Quem faz no estádio faz em qualquer lugar e realmente estamos diante de uma sociedade completamente doente e o assunto precisa ser trazido, precisa ser combatido a qualquer custo, TJ. É esse assunto combatido que é o remédio, né? Para tentar tratar essa doença da sociedade. Juninho, prazer receber você aqui. Acho que você sabe o carinho que o torcedor tem, que nós temos, e isso não é puxação de saco nem passar pano, porque você conquistou isso, né? Dentro de campo, jogando, fora de campo, se posicionando, sempre muito respeitoso com outros atletas, com torcedores e com a imprensa, então eu acho que é merecedor daquilo que você colhe. No último jogo contra o Atlético, você saiu contundido, me lembro a gente até se cumprimentou na saída de campo, você com uma proteção de gelo na coxa, muita festa, muita alegria, parece que tiraram um caminhão das costas ali, aquela vitória sobre o Atlético, porque também já era um tabu de muitos anos, de muito tempo. E aí, ô Juninho, como você é um cara inteligente e já elogiado pelo Paulo Brax, quando era diretor do América, da sua importância, aí você já conhece o clube. Hoje nós falávamos aqui no primeiro bloco, e eu até falava que o América parece que sabe o tamanho dele. Os diretores, os jogadores, os treinadores. E olha que passaram alguns treinadores por aí, né? O América vai meio que na contramão, vai trocando o treinador, mas vai se mantendo. Não sei se aí pela qualidade, justamente por saber do tamanho dele. Qual é o tamanho do América, Juninho? Para uma Copa do Brasil, para uma Libertadores, para um brasileiro. Aí dentro é discutido, a gente recebe em dia, mas a gente sabe que aqui, a gente está aquém de um Flamengo, Atlético e um Palmeiras. Qual é esse real tamanho desse clube que você está hoje e o que vocês disputam? Bom dia. Bom dia, CJ. Né, sobre o Clássico, eu particularmente tirei, né, um caminhão mesmo. Né, eu tô desde 2016, não tinha ganhado ainda. Né, por dentro, assim, aquela indignação, não raiva, né? Não raiva. Né, mas uma indignação de, cara, a gente vem crescendo, vem conquistando e não bate nos caras, não ganha dos caras. Né, então era uma trave ali que era algo que precisava ser quebrado e foi quebrado. Né? E, cara, sobre o clube, né? É difícil falar para você o tamanho, né? Esses dias eu vi uma frase aí de alguma pessoa ali ligada ao Botafogo, né? Não sei se foi o treinador, o presidente, que disse que estão construindo a casa morando dentro dela, né? E isso me chamou a atenção porque é algo que eu vejo aqui no América, né? Tem situações que você se prepara para você crescer, né? Nós aqui no América, nós estamos crescendo, cara, com o tempo e assim, o América ele não se preparou para crescer, foi muito rápido, as coisas começaram a acontecer aqui dentro, né? A gente começou a quebrar aí paradigmas, a subir degraus de uma forma muito rápida e, cara, para mim te falar realmente o tamanho do clube é complicado, mas eu posso te dizer que o América ele vem crescendo muito. Né, talvez nesses últimos anos, aí, eu tô aqui desde 2016, ele saltou degraus, né? Né? A gente sabe onde que a gente tá, mas aonde o clube pode chegar, eu nem coloco um ponto aí, eu nem limito, porque tem uma margem de crescimento enorme aqui dentro. O objetivo... Então, assim... Desculpa te interromper. Pode. O objetivo, pode na verdade, assim, até a questão do tamanho, o objetivo único e exclusivo é a manutenção na Série A e o resto que vier é lucro? Então, esse resto aí que para nós jogadores, quando entra em campo, que vem dando esse, vamos dizer assim, esse algo a mais para o clube. Né? Talvez o clube, vamos dizer assim, no primeiro momento não espera e a gente vai e faz. É lógico que a gente tem aquele prato principal, né, que é o brasileiro. Né? A gente tem que jogar claras aqui, é o brasileiro, todo mundo sabe. Né? O desejo é se firmar realmente como clube de Série A. Né, e isso passa pelo brasileiro. Agora, a Copa do Brasil, a gente já mostrou que, cara, se deixar, a gente chega. Né? Libertadores é uma experiência esse ano.
né? Por mais que dói quando a gente perde, quando a gente, né, acaba, né, tendo um resultado que não era o que a gente esperava, dói, mas a gente sabe que é experiência, né? Eu, particularmente, nunca tinha jogado, e a gente, jogando, a gente vê que realmente é um campeonato à parte, é um campeonato diferente, que tem que saber jogar, né? Não adianta, né? Mas é experiência, cara, né? É algo que vai trazer, né, mais crescimento e visibilidade para o clube ainda, né? E para nós jogadores também, né? Então, essa é uma experiência que a gente tem aproveitado bastante, tem crescido aí, né, e vem criando casca, né, para o restante das competições, né? Mas o prato principal aí eu ouso falar que é o brasileiro, sim. Ô Juninho, bom dia, prazer receber você aqui no 98 Esportes. Queria te perguntar sobre o Wagner Mancini, né? Ano passado fez um bom trabalho com vocês e, como você disse, né, você está aí há muito tempo, você é um dos principais líderes do elenco, e ano passado ele fez um bom trabalho, né? Vocês foram pegos de surpresa com a saída repentina dele, veio o Marquinhos. Eu queria que você falasse sobre essa volta dele, como que foi a volta do Mancini, como que foi o primeiro contato com vocês ali depois daquela saída repentina. A gente conversava aqui com o Alê um tempo atrás e ele falava, né, que vocês foram totalmente surpresa, assim, ninguém esperava a saída do Mancini naquela ocasião. E aí, no caso, essa saída e esse retorno dele, como que foi para vocês do elenco que já estão há muito tempo, né, essa conversa com ele, o que ele passou para vocês com relação a esse retorno ao América? Bom dia. Bom dia. Cara, o Mancini eu já tinha trabalhado com ele no Atlético, né, Paranaense, né, aqui no América também, né. A saída dele foi uma saída que ninguém esperava, né, saída que deixaram muitos chateados, e eu fui um deles. Fiquei chateado porque quando se tem uma troca, a gente não sabe para que rumo vai, né? Foi mais nesse sentido, não pela decisão tomada por ele, né? Mas, cara, e agora? Né? A gente estava num casamento bacana, cara, sabe? É um cara que deixa o ambiente muito bom, muito sadio, e isso para as coisas andar no futebol é muito importante, né? E de repente ele recebe a proposta e sai. E agora, né, no momento de se firmar no brasileiro, a gente, né, apesar de vir ali, eu acho que, se eu não me engano, naquele momento era 2 derrotas, só que a equipe estava crescendo, a gente estava mostrando que era capaz, né, e o Mancini sai, né, aí vem o Marquinhos e, graças a Deus, a gente conseguiu o objetivo, né, o Marquinhos, um cara bacana também, né, um cara que eu considero muito, né. E, cara, a volta do Mancini, né? Falar da volta do Mancini, né? Por ele ter voltado, né? Como ele saiu, a gente já vê que ele fez um bom trabalho. Senão, ele não voltaria, né? Mas é um cara aberto, né? Ele chegou, né? Eu lembro no primeiro dia que eu cheguei no hotel e falei, Mancini, vem cá, né? Já falei pra ele, ó, cara, eu fui um dos caras que fiquei chateado com você e tudo, mas vamos resolver aqui, né? Pela sua saída, como que foi, eu não esperava que você ia sair. E demonstrei, assim, que eu fiquei chateado por um receio de como as coisas iriam caminhar naquele momento, né? E ele, poxa, se eu tivesse no seu lugar também ficaria, né? E é assim, cara, ele jogou futebol também, ele entende o nosso lado, né? Só que eu não poderia ficar guardando aquilo dentro de mim, e eu falei pra ele, mas assim, eu fui um dos caras que fiquei chateado com você, né? Como torcedor também, eu lembro do jogo contra o próprio Grêmio aqui em casa, que, cara, a gente entrou mordido mesmo, e aquele jogo ali a gente voou no jogo, né? Muito também por esse motivo, né? Mas a gente já resolveu, é um cara que tem feito o nosso time crescer, né? Novamente, né? Um cara experiente no futebol também, e, cara, a gente está feliz, o América aqui, o grupo é um grupo que abraça todo mundo, né? Você chega com as suas ideias aqui, a gente vai abraçar, né, as suas ideias e vai até o fim, né? Então, é muito nisso, o Mancini, né, tem feito, né, eu vou falar aqui, bons trabalhos, e o América é um clube que dá suporte para isso, né? E ele te dá tempo para trabalhar, né? E tem sido bacana, e eu espero que esse ano aí a gente consiga muitas coisas boas e o Mancini não saia. Legal o Juninho falar isso, Everton, falar que chegou para o Mancini para conversar, para falar que ficou chateado. Agora, Juninho, será que o Wagner Mancini tirou um extrato e falou assim, ô Juninho, aqui o extrato da minha conta, é por isso que eu saí aqui, ó. E é isso foi por isso aqui, ó. Porque, cara, de certa forma pesa, história, né? A questão financeira, claro, é o que pesou para a saída dele, né, Juninho?
Dinheiro. Não sei se ele falou isso. É só a gente se colocar na posição dele. Exato. Né? Vamos lá, eu, Juninho, no lugar dele. E aí? Chega uma proposta, talvez, de ganhar 3, 4 vezes mais. Cara, eu amo o América. Eu amo o clube aqui. E hoje eu te falo que para me tirar daqui é muito difícil, cara. Né? Mas, cara, a gente pensa... Né, no outro lado, né? Eu penso na Ana Laura, minha filha, na Graciela, que eu até deixo um beijo aqui para elas que estão acompanhando a entrevista, né? E, cara, são situações do futebol que eu não posso, né, tipo assim, interpretar em cima de uma decisão tomada por ele, né? Eu posso ficar chateado, né? Mas eu não tô ali, né? Eu não sei, né, o que passa na cabeça dele. Eu respeito a decisão das pessoas, né? Eu tenho a minha opinião, mas respeito a decisão delas, né? Mas, cara, vou ser sincero para você que a diretoria ela tem acertado, né? Em contratações assim, treinadores, jogadores também, né? E vem demonstrando isso com resultados em campo. Juninho, né? Então a gente fica tranquilo a respeito disso. Você sabe que quando o Mancini fez a escolha da saída, no dia que aconteceu, a gente veio para o Arena. Estávamos eu, o Gomídio, o Gris e o Vini aqui. Aliás, eu não sei se o Ale ainda estava no programa. Não. Não estava, né, Ale? Então era o Vini mesmo. E eu teci críticas muito pesadas ao Mancini, mas especificamente porque eles defendem a sequência de projetos, eles que eu estou dizendo, os treinadores, defendem sequência de trabalho, tempo de trabalho, eles precisam de tempo para o resultado acontecer. E eu teci críticas pesadas ao Mancini e a decisão dele de sair do América. E o Grice, me recordo bem no programa, o Grice disse: Everton, nós precisamos entender o outro lado. E eu tinha visto o lado do América para me posicionar. E o Grice disse: a gente precisa entender o outro lado. Porque é muito dinheiro envolvido. Mas o dinheiro não é tudo. Não é tudo quando a gente está do lado de cá e assiste sem participar da situação, e a gente assiste e se posiciona. E a partir daquele momento, eu passei a ter uma visão um pouco diferente da situação. E aí, depois dessa resposta que você deu aí, é muito interessante que você tenha dito isso, porque as pessoas, elas precisam entender que se chega o Grêmio e procura, se chega o São Paulo e procura, se chega o Atlético Paranaense ou qualquer clube do Brasil e procura, é porque o cara tem valor, o Juninho tem valor. E se o Juninho recebe uma proposta e decide deixar o América, é porque a proposta, ele pensou em todas as situações, ele não vai deixar de gostar do América, ele não vai deixar de respeitar o Salum, o Alencar, a torcida, os colegas de clube, a comissão técnica, o Mancini, mas ele vai para um outro projeto. E é interessante que isso seja dito, mas é muito interessante também que quando o América ouve o Juninho se posicionar, que o América também enxergue o tamanho do Juninho e de todos aqueles outros jogadores que fazem parte do elenco e que querem muito permanecer no América, fazer com que o América cresça e chega a um ponto mais alto do que é o que se encontra hoje. Importante que o clube também entenda e valorize essas figuras que estão fazendo o América mudar de patamar. Eu estou falando de jogadores, de comissão, as pessoas que não aparecem, mas que estão transformando a história do América. Se lá na arquibancada o resultado ainda não é o que vocês esperam, dentro de campo e no sistema de gestão, está escancarado que o América, pegando uma carona no que você disse, mudou de patamar e mudou para muito melhor e maior. E a instituição também precisa entender e reconhecer as pessoas que estão fazendo o crescimento do América. Parabéns pelo seu posicionamento. A Lohana tem uma pergunta. Pois não, Juninho? Não, e tem também, não é só sobre o que você falou e sobre o lado da arquibancada, né? Cara, né, eu particularmente assim, eu vejo muita paixão no torcedor do América, né? Muita paixão, né? Às vezes, se a gente bater por números assim, poxa, a gente sempre vai diminuir a torcida, vai falar algo, né, assim, cara, para diminuir ela, né? Mas, cara, é uma torcida apaixonada, né? É uma torcida que a gente sabe realmente que pode contar, né? Por mais que não seja, né, um estádio lotado, mas tem muito coração, cara.
né? E aqui o clube é isso, é coração, né? As pessoas que trabalham aqui, que dirigem o clube, é por coração, cara. Chora no vestiário com nós, se alegra no vestiário com nós. Isso que deixa prazeroso. E sobre valorização, né, sobre o que estão aqui, eu acho que vem construindo algo legal, né? A gente sempre vem batendo nisso e eu, principalmente, sou direto, né, quando tenho oportunidade com eles, de valorizar muito, né, o pessoal que está aqui, né? Pode sim investir para trazer, para qualificar, que é sempre importante, mas não deixe de lado os que estão aqui, né? Cara, que é a base, que é um suporte, né? Que tem feito muitas coisas aqui e eles também têm chegado desse lado, né? Então tem sido bacana, é uma construção aqui no América, né? Aqui não é nada de imposição, a gente senta para reunir e constrói algo, né? Isso é bacana. Juninho, bom dia, Lohana aqui. É muito legal ter você aqui com a gente no 98 Esportes. Somos todos muito admiradores do seu trabalho, do seu estilo de jogo, principalmente. E recentemente, Juninho, a gente recebeu aqui o Grafite como convidado e o Leandro até perguntou para ele sobre o período que ele passou no Wolfsburg, né? Que foi quando o Wolfsburg foi campeão alemão, né? Se já tinha uma estátua para o Grafite lá, né? E ele nos disse o seguinte, que ele só foi ter a real dimensão do tamanho mesmo dele na equipe alemã e nas demais equipes que ele passou depois que ele parou de jogar. E aí, se a gente recapitular e for pensar na sua carreira no América, né, 2016, você joga a Série A, aí cai para a Série B, aí é campeão da Série B, aí cai de novo, joga a Série A, cai de novo, aí vai para disputar a Copa do Brasil, entra assim, sem favoritismo nenhum, é semifinalista da Copa do Brasil, permanece na Série A, depois classifica a Libertadores de maneira histórica. Você já consegue mensurar e ter a real noção do seu tamanho, e aí eu digo o tamanho da sua história, que se mistura com a história do América, você acha que também essa real dimensão e mensurar o tamanho disso vai ser só daqui a um tempinho, quando você olhar de fora e não estiver mais dentro do processo? Muito bom dia. Bom dia, Lohana. Eu ainda não consegui enxergar, né? Eu acho que os meninos aqui, os companheiros de clube, tentam colocar isso na minha cabeça, só que não sei, talvez é por eu estar vivendo isso aqui, eu não consigo ainda, né? Esses dias teve, não sei aonde aí, uma seleção de todos os tempos do clube, né? Alguém me mostrou, eu acho que algum jogador me mostrou. E se eu não me engano, eu estava ali na reserva, né? E, poxa, algum deles falou, pô, Juninho, você tem que estar, você tem que estar. Eu falo, cara, cada um, ele tem a sua história no seu tempo, né? Eu acho que o feito do pessoal lá de trás talvez tenha sido maior pela estrutura que tinha lá atrás, né? Então, assim, eu vejo muito isso. Hoje o Juninho está aqui construindo a história dele pelo que foi construído lá atrás, não deixaram o clube acabar, né? Então tem muito disso, né? São em tempos, cada um tem seu tempo dentro do América, a sua história. Eu não gosto de comparação nenhuma, porque quando a gente vai para comparação, a gente acaba diminuindo o outro, o tamanho do feito do outro. Mas eu sei que eu tenho junto com os companheiros aqui, sido marcado na história do clube, né? A gente tem conseguido aí colocar o nosso nome aqui na história do América, né? Por resultados dentro de campo e fora deles também, né? Trazendo melhorias para o clube, né? Então eu sei que eu estou na história aqui do clube, mas, cara, eu, sinceramente, isso para mim é só status, talvez vaidade, né? Eu não ligo muito para isso, né? Eu quero estar podendo ajudar, alegrar dentro de campo, porque é um sonho, né? O futebol, ele é um sonho de infância. Quando a gente leva muito para essas coisas, a gente acaba matando o sonho. Então, cara, a gente tá para divertir, para se alegrar, para conquistar, e as coisas vêm, né? E isso acaba atraindo as outras coisas, as melhorias. Então, a gente não pode matar esse sonho pensando em status e em vaidade, não, né? Cada um tem a sua importância no clube. Talvez eu enxergue, né, na sua pergunta, quando eu parar também, poxa, foi bacana, mas isso para mim é segundo plano, né? Eu não foco muito nisso, porque, cara, qualquer coisinha pode nos desviar do foco, né? E talvez isso também pode nos desviar, talvez eu possa colocar na minha cabeça, eu quero ser o jogador com mais jogos no clube, eu quero ser o cara mais visado aqui no clube, pelo tempo eu tenho que ser o cara, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser o capitão, eu tenho que estar na seleção, eu tenho que... Não, eu
eu não faço nada sozinho, né? Eu ando sempre com mais 30, 40 jogadores do lado, né? Ninguém na frente, né? Todo mundo lado a lado, e a gente vai construindo e vai ficando marcado juntos, né? E deixo aí para o pessoal de fora opinar e comparar, né? Aqui dentro a gente não faz isso. Juninho, prazer tê-lo aqui no... Falando, você já está caminhando para uma... Não vou falar reta final, não estou te aposentando não, tá, Juninho? Mas a gente sabe que... Já me aposentou. Ainda não. Inclusive, eu tenho ligado lá pro Antônio Conte, técnico do Tottenham, para te levar para lá, pô, porque você caberia lá no meu time. Nossa, pô, você tá louco? Eu te considero, inclusive, um dos melhores volantes do 10%. futebol. Um dos melhores Se fechar volantes... o negócio, 10%. 10%? Ah, não, então tá bom. Pô, 10% em Libra é dinheiro, Você velho. tá doido? Eu te considero, inclusive, um dos melhores volantes do futebol brasileiro. Você tem ainda um sonho, talvez, de disputar num clube que te dê uma condição, de fato, de ganhar um título brasileiro, de ganhar um título da Copa Libertadores? Você ainda tem esse sonho de ir para um clube que a gente sabe, o América está tentando se firmar na Série A do Campeonato Brasileiro, mas eu estou falando de você subir mais uma prateleira. Você ainda tem esse sonho? Eu tenho sonhos ousados profissionalmente, né? Isso eu não vou negar para você, não. Agora, sobre o lugar, o tempo tem me mostrado que, cara, é possível aqui no América, entendeu? Pelo que a gente vem fazendo. Então, por que não aqui? Imagino tanto que a história seria mais legal lá na frente, quando encerrasse com os feitos conquistados aqui, né? Então, assim, meus sonhos são grandes e ousados, mas eu também enxergo que pode ser realizado aqui no clube, né? Eu acho que o América hoje, se dever para outros aí, pouca coisa, sabe? Tem muito jogador querendo vir jogar aqui, se oferecendo, ligando pra gente para vir jogar aqui. Jogadores, assim, renomados no futebol, né? Então, assim, antes eu não via isso e hoje eu estou enxergando isso, né? Então, o América hoje, ele é um alvo dos, vamos dizer assim, de jogadores que, não sei, talvez a gente não esperava, né? Tem grandes jogadores querendo vir jogar aqui, né? E isso nos faz enxergar, a gente aqui, nos faz enxergar do que o clube tem se tornado. Talvez a gente vivendo isso aqui não tem dimensão, mas quando alguém liga pra gente e fala, cara, eu quero ir, a gente consegue ver o tamanho do clube, né? O América, é que nem eu falei, ele tá crescendo, só que não se preparou lá atrás, então a gente tá se preparando e crescendo ao mesmo tempo, e causa dor, é difícil, né? A gente acaba tendo que fazer as coisas com mais esforço, né? O resultado, às vezes, vai de pouquinho em pouquinho por esse motivo, né? Mas eu creio que a gente vai conquistar, porque tem jogadores com esse perfil, né? De se dedicar, se doar, né? E de entregar esse algo a mais para isso que eu falei, né? Se preparando e construindo ao mesmo tempo, né? Eu joguei no Atlético Paranaense e na época que eu estava lá, o clube estava se preparando para aquilo que iria acontecer, né? E hoje eu vejo, né, com conquistas e tudo, né? O América não, o América ele tem se preparado e crescendo ao mesmo tempo, né? É mais difícil, é mais complicado, mas, cara, o perfil hoje que tem aqui no clube é esse, né? Então a visão dos diretores quando vai contratar é essa, de contratar jogador com esse perfil, né? Com esse entendimento, né? Eu não posso chegar no América e de cara exigir algo que outro clube, vamos dizer assim, de uma prateleira maior tem, né? Mas assim, eu não posso deixar de externar aquilo que eu vivi, né? A experiência que eu vivi nesse clube aqui, porque é o que o clube almeja, né? Então eu vou trazer as ideias para cá, entendendo o tempo do clube conquistar isso, né? Então assim, eu tenho os ousados, mas eu vou ser sincero com você, no meu coração, eu desejo realizar esses sonhos aqui no clube. Juninho, é muito legal sempre te ouvir, é muito legal te receber no programa. Acho que você é uma figura necessária no meio do futebol. Tomara que o Wagner Mancini, que vários outros jogadores, que a sua direção esteja
ouvindo o programa, ou vendo o programa, porque você é uma figura de fato necessária. Parabéns pela conduta dentro e fora de campo, parabéns pela postura de não se omitir, de se posicionar sobre os assuntos e principalmente pelo alto grau de profissionalismo que você conduz sua carreira. Eu recebi uma mensagem agora do Júlio, da Rede Poupa Minas de Farmácias, da Droga Rede, da Afiminas, e o Júlio está dentro do carro, seguindo para Divinópolis e ouvindo o programa e falou, cara, que legal escutar o Juninho. Então, eu imagino que assim, que o Júlio da Rede Poupa Minas e da Droga Rede representa um número absurdo de teleouvintes que estão ligados e muito satisfeitos com tudo que você fala, pela clareza, porque fala com o coração, é uma figura que o América merece e que, de fato, você também merece, o clube extraordinário que é o América. Obrigado pela vinda mais uma vez, sucesso no restante da temporada e que no final dela você possa voltar comemorando mais um ano de crescimento da instituição, Juninho. Obrigado, Everton, mais uma vez aí. Eu agradeço mesmo de coração aí vocês. Tem alguns programas que a gente acompanha, sim, cara, por um ou outro, né? Então, assim, vocês aí são programas assim que a gente sempre está observando quando tem tempo, né? Pela conduta que leva as coisas, sempre com respeito, a gente sabe que críticas têm que ser feitas pelo trabalho de vocês, né? Mas assim, sempre construtivas, sempre entendendo o nosso lado um pouco. Então, assim, eu agradeço mais uma vez pelo convite, vocês me devem, né? Porque era para mim estar aí tomando café, foi o convite que foi feito aqui para mim, ó. Vem tomar um café e comer um pão de queijo, né? Então, continua a dívida, mas, cara, abraço, quero deixar um abraço aqui também pro Rodriguinho, né? Fez um golaço aí ontem. E, cara, é legal, é bacana ver, né, o pessoal entrando aí, que não estava tendo muita oportunidade. Isso vai criando realmente o que é um grupo, né? Não um time, né? Então, isso é bacana de ver todo mundo crescendo, tendo oportunidade, deixa um ambiente melhor. Deixar um abraço para todo mundo do América aí. Mais uma vez na minha esposa. Beijo, Graciele. Olha aí. Beijo, Ana Laura. Deus abençoe. Valeu demais. Tá aí, Juninho, nosso convidado mais que especial desta quarta-feira.